Então, eu entendo, mas isso não está explicado numa apresentação. Diz que a peça tal, aquela mídia em algum lugar gera não sei quantos bilhões de impactos. Isso é muito vago. Tem que explicar muito melhor. Eu não concordo com esse número também. Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Melhorando todo dia. A gente agora tá com, se você olhar aqui embaixo, tá dividido por capítulos para facilitar a tua visualização. E nós vamos introduzir uma maneirinha nova de dividir em duas partes o conteúdo. Espero que vocês gostem. Sai sábado e sai domingo. Hoje eu tenho aqui um amigo de meio século. O cara é um cara bom e esse cara é Márcio Palbo. Salva de palmas, meu amigo. E aí, Toninho? Beleza? Tudo bom, queridinho? Prazer estar aqui. Pô, você é um queridinho. Ter um papo legal contigo aí, bem animado. A gente dá essa introduçãozinha pra já dar uma levada no astral. Isso aí. E aí, como é que você tá, meu amigo? Tô bem. Tranquilinho? Graças a Deus. Viajando muito? Viajando muito. Vendendo muito? Também. Vamos ter uma aulinha de venda aqui do meu amigo? Eu digo que a gente oferece muito, né? Quem dera que a gente vendesse tanto quanto a gente oferece. Você vem. Mas o trabalho Olha só, deixa eu falar com você antes de começar. A gente tá lá com 850 seguidores orgânicos. Então, você que curte o conteúdo e tá vendo esse episódio, você para agora, se inscreve no canal, deixa like, comentário e clica na sinetinha para eu te mandar as notificações. Fechou? Vamos lá, meu queridão. E aí? Bora. Vamos começar aqui a brincadeira. A brincadeira séria. Palbinho, eu vou te falar uma coisa que você não lembra, talvez não lembre. Eu, no começo da minha vida, 22 anos... De idade, né? De idade, eu fui visitar uma empresa chamada Cima, lá na Urca. Conheço bem. E aí eu queria que você falasse assim, pô, a gente já tá há muito tempo nessa pista, né? Muito tempo. Não, a gente tem uma amizade dos tempos da adolescência, né? Sim. A gente foi criado juntos, no mesmo bairro, temos vários amigos em comum. E aí, naquela fase de juventude, cada um seguiu seu caminho, os amigos vão, né, estudando, trabalhando e seguindo, saindo daquele bairro, indo para a cidade, para outra. E eu arrumei um emprego que meu pai me indicou na época, para o Afonso Viana, que era o dono da Cima. Eu tinha 19 anos, ele me arrumou um emprego engraçado, porque eu comecei lá como comprovante. Sabe o que é comprovante? É o chamado check-in hoje, né? Então eu fazia o check-in, só que não tinha esse nome. O nome era abrasileirado, chamava comprovante. Então eu fazia o comprovante, que eu ficava lá olhando os anunciantes que veiculavam nos jornais que a gente trabalhava e tal. E aí, um belo dia, entrei na sala de reunião para falar com um colega lá e você estava lá, sentado. Eu conheço essa pessoa, né? Eu tinha o quê? Eu tinha os 19, 20, você tinha a cidade que você falou. Eu não sou mais velho que tu, não sou? Acho que sim, acho que sim. Esse cara era peladeiro da Praia do Dendê e eu peladeiro da Praia do Zumbi. A gente, molecote, foi criado mais ou menos ali junto e tal. Se esbarrava lá na Ilha do Governador. E nessa época, Márcio, eu tava começando uma vida de vendas, né? Assim, mais profissional, contratado, treinado para fazer vendas. Eu tinha 22 anos e chego lá, a gente se encontrou, aí passa um tempo, não sei o quê, aí hoje a gente está dentro do mesmo setor de trabalho, no mesmo segmento. Mas você não lembra? Mas nós nos encontramos outras vezes, em situações diversas. Quer dizer, às vezes num evento em São Paulo, a gente se esbarrou uma vez. Algumas, né? Enfim, a gente não combinava
estava junto no mesmo lugar. Então a gente foi se reencontrando várias vezes. Nessa época você nem trabalhava com venda de mídia. Era venda de formulário contínuo. Você vendia formulário contínuo. E eu nem era da área de vendas. Eu era o checking, depois eu virei tráfego, que era uma outra área que existia nas empresas naquela época. E aí, depois é que eu fui para a área de vendas. Quer dizer, nessa época eu não era vendedor. Eu sei. E nem pensava nisso. Nem pensava. E anos após isso, eu te encontrei, eu estava começando no segmento de mídia, né, de veiculação, e eu tive lá na Calas. Era ali na Pedroso de Moraes. Pedroso de Moraes. Tinha um painel da Chevrolet lá. Eu falei, pô, esse cara é muito inteligente demais. Eu pagava aluguel. Ainda sobrava. Todo lugar que a gente tinha uma sede ou um escritório, a gente tentava colocar um painel. Lá em São Paulo isso, né? Antes da Lei Cidade Limpa. Mas foi bem depois isso daí, né? Porque eu trabalhei muitos anos na CIMA. Sim, depois na NSA, nós nos encontramos na NSA. A NSA, que era uma empresa da CIMA, antes era NSSA, Núcleo CIMA de Soluções Alternativas, e depois virou Núcleo de Soluções Alternativas. E aí passei por outros lugares também, até que eu cheguei na Cala já... Desde 2002. 20 anos já, cara. Desde 2002. Vou fazer 21 anos. 21 anos que eu tô lá. Mas essa coisa do vendedor que a gente estava focando, né? É interessante porque eu, na minha família, eu tinha um tio que me chamava de mais quieto. Ou mais quieto. Porque eu estava sempre pelos cantos, eu estava sempre observando a família, festa de família, todo mundo se conhece, né? E ainda assim eu era muito retraído, muito tímido, né? Então, qual vendedor que é assim? Nenhum, né? E lá na CIMA eu entrei para fazer esse trabalho comprovante, trabalhava sozinho numa sala, ficava folheando o jornal e recortando os anúncios e tal, e comparando para ver se estava na medida certa. Para mim estava ótimo, trabalhava sozinho. Aí fui para o tráfego, comecei a me relacionar com pessoas e tal, já dei uma soltada assim, já fiquei mais tranquilo em conviver com outras pessoas, né? Mas o que me despertou para a área comercial foram as PIs. Que as PIs passam pelo tráfego, né? E aí eu olhava aqueles valores, falava, nossa, a comissão do cara... Cara, era isso que eu ia te falar. Deixa eu fazer aqui uma continha. Caraca, esse cara ganha isso, aquela moça ganha aquilo. E aí eu fiquei impressionado. Então, eu virei vendedor pela possibilidade de ganhar comissão, ganhar dinheiro, ganhar variável, olhando os vendedores que faziam um trabalho bacana... Trabalhavam pra caramba, mas eles tinham uma coisa que só o vendedor tem, que é fazer o seu próprio salário, fazer a sua renda. Porque quando você vai trabalhar em algum lugar e ganha um salário fixo, por melhor que seja, você vai usar esse salário. Você tem que reservar um pouco e tal. Já um vendedor não, eu quero ganhar mais. Vende mais, trabalha mais. Não depende do chefe. E começou-se assim a minha história na área de vendas. Então aí eu lutei para virar um vendedor. Não consegui naquele primeiro momento na CIMA. Aí eu saí da CIMA, comecei lá em 84. Em 86 eu saí no meio da Copa do Mundo ali. Aproveitei para assistir um pouco os jogos. E aí uma grande amiga minha, Lucy Botelho, que foi quem me colocou na área de vendas, sou muito grato a ela, me indicou para uma revista chamada Portos e Navios, para ser trainee de contato publicitário, como a gente chamava antigamente, né? E aí eu fui para Portos e Navios, sabia nada de vendas, fui para a rua, fui primeiro com o pessoal lá da equipe que me ajudou, me ensinou. E eu me lembro que a primeira reunião que eu fui sozinho, andando ali pela Rua do Acre, aqui no centro do Rio, indo para uma empresa da área portuária, que tinha a ver com construção de navio e tal, eu fui rezando para o cara não me atender. Que vergonha, não quero falar com esse cara e tal. Só que ele me atendeu. A reunião foi horrível, como acho que todas as primeiras reuniões você vai sozinho, né? E depois insisti, fui em outra e fiz um bom trabalho lá. Depois de um ano, aí eu fui chamado para uma entrevista no jornal Última Hora, que na época era um jornal de grande circulação aqui no Rio, né? E aí fiquei lá uns 2 anos, quando me chamaram para CIMA novamente, que foi aí que a gente se encontrou na primeira vez. Aí eu voltei já como contato na CIMA, e lá eu
fui galgando outras época áreas. eu estava começando nessa empresa que chamava Continac. Essa empresa, formulário contínuo, né? Praticamente não existe mais formulário contínuo, né? Só aquelas listagens. E eu estava começando ali, aprendendo as coisas e eu estive lá na cima, eu ia te citar essa situação. Eu cheguei lá e falei, cara, tem cheiro de dinheiro isso aqui. Eu tinha 22 anos, não sabia nada de nada, mas isso tem cheiro de dinheiro. A firma era uma representante, né? Naquele tempo existiam representações mas grandes. A gente estava abrindo a cabeça, Márcio. A gente estava, cara, conhecendo o mundo. Mano, que mundo enorme é esse? Então, a Cima representava jornais de grande circulação no Brasil todo, rádios também, todos oriundos dos antigos diários associados, né? E ali eu aprendi a mexer com isso. Publicidade legal também, trafegava... Publicidade legal. Tem até hoje, né? Agora não precisa mais, né? Eu acho que agora tem meio que dispensa o... Aí eu fiquei lá 15 anos. Então, eu tenho aí... Comecei em 84, então vai fazer aí 40 anos, né? Já. E desses 40, trabalhei 15 na Cima e tô há 20 na Calas. Então, eu sou um homem de duas empresas, praticamente. Tive essa passagem na Porte Navios, onde começou, na última hora. Você tem uma história, uma bagagem enorme. Entre uma e outra, eu tive uma passagem breve numa agência, adorei trabalhar na Loduca, lá em São Paulo. Trabalhei numa área chamada Non-Advertising Solutions. Trabalhei durante uns meses e era ótimo. Cara, a agência era maravilhosa, as pessoas maravilhosas, aprendi demais, mas tinha um problema. Salário fixo. O salário era fixo. Era suficiente, pagava as contas, vivia bem, mas era aquilo. Trabalhando muito ou trabalhando pouco era aquilo. E a vida de agência é assim, tem uma concorrência, tem um cliente novo, você se mata. Às vezes não tem muitos jobs e você não trabalha tanto. É a mesma coisa. E aí me indicaram para uma vaga lá de gerente comercial na Calas. E aí eu fui fazer uma entrevista na sexta, na segunda estava lá. Trabalhando já, né? Conversei com o pessoal da Loduca e fui atrás do variável. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu te interromper, eu vou voltar lá atrás, cara. Lá na Ilha do Governador, nos rincões da Ilha do Governador. Pô, a gente era ali boleiro, jogava bola ali e tal. Frequentava a CM. Fazia esporte pra caramba, todos os esportes a gente fazia. Eu lembro de você jogando basquete, até você comentou aqui no episódio anterior. E aí, cara, eu voltei, eu saí com tive um desacerto com meu pai, 18 anos e tal, saí, fui pra rua, fui pra vida e tal, e casei com a minha mulher, que é minha esposa até hoje, a Patrícia, tu conheceu? Conheço. Sigo ela. E a gente voltou à ilha, meu pai morava lá, né? Quando era vivo, morava lá, e eu voltei à ilha e olhava as pessoas na ilha do Governador, pô, praticamente com a mesma roupa, velho. Com o mesmo cabelo, no mesmo lugar, com os mesmos amigos, falando as mesmas coisas. E eu me perguntava, por quê? Porque você também saiu da ilha, foi atrás. Hoje nós estamos aqui numa posição um pouco diferente dessa galera que está lá, deve estar até hoje. Muitos dos meus amigos de infância estão lá até hoje. Com aquela mesma bermuda de calça jeans cortada. Aquele jeito de viver. E qual é o... Mas, assim, são escolhas, né? Eu logo cedo, com 20 e poucos anos, eu fui morar sozinho, saí da ilha, porque a Cima era na Urca. Você citou aí. Então, a viagem de ônibus naquela época da ilha até a Urca era uma grande viagem. Então, meu sonho era morar por ali. Botafogo, Copacabana. A Urca era impossível nessa época, né? E então, a primeira oportunidade eu fui para morar sozinho em Copacabana, porque eu queria chegar rápido no trabalho, porque eu queria ter mais disponibilidade de tempo para mim mesmo. E aí você vai vivendo, você tem a oportunidade de viver outras coisas, conhecer outras cabeças, conhecer outro estilo de vida. Você sai da Zona Norte, vai para a Zona Sul, né? Então, eu acho que é isso. Você tem que abrir a cabeça para o mundo. E muita gente fica no seu bairro original, e não é só na ilha que isso acontece. Na Tijuca é assim, lá em São Paulo tem um bairro bem tradicional, que é Santana, que é um bairro bem legal. Conheço várias pessoas que ficam lá. Tem a turma da Zona Leste em São Paulo, que nasceu, foi criada e não sai de lá. Não, aqui é o meu reduto. De certa forma, isso te limita.
Então, Total. eu acho que quando a gente tem a possibilidade de sair do seu local de origem para viver outras coisas, o mundo se abre. E aí você quer mais, né? Você quer cada vez mais, você quer viver fora. Também vi você comentando no episódio anterior sobre morar fora. A gente também sonha com isso, quer que os nossos filhos façam isso, porque você vai crescendo como pessoa, né? Não só como profissional. Então, acho que é isso que aconteceu com a gente. A gente saiu de lá, eu consegui concretizar o sonho de morar na Urca, morei 7 anos na Urca, fui para Copacabana, depois... E trabalhando lá. Porque eu trabalhava lá, a Urca é meio um lugarzinho onde todo mundo se conhece, né? De delícia, então você conhece, e só quem você está ali dentro, você fica sabendo das oportunidades. Aí apareceu um apartamentinho pequeno, aí eu fui para lá, depois eu consegui um maiorzinho, e aí fiquei lá, trabalhando a 3 quadras da minha casa. Eu deixava o meu carro na empresa, eu nem ia com ele para casa, eu já deixava lá, porque eu saía muito, né? Então eu ia para a empresa, pegava o carro e saía. Aí deixava o carro na empresa, voltava para casa a pé. Isso, para mim, qualidade de vida é isso. Qualidade de vida é morar perto. Você mora perto da Carla, lá em São Paulo? Atualmente não, porque eu sempre morei perto dos meus trabalhos, né? Mas aí eu comprei o meu primeiro apartamento perto da Carlas e a Carlas se mudou para Alphaville. Aí um apartamento não se vende. Não é assim, né? Então eu fiquei onde estou e já me mudei outras vezes, mas aí eu me acostumei com o meu bairro, né? Que fica ali na Zona Oeste de São Paulo. E eu vou para... Tu tá radicado lá. Eu vou, mas você sabe que, não sei se você sabe, o meu veículo é um veículo bastante ágil, né? Eu ando de moto, até hoje, né? Desde aquela época dele governador. Sim. Então eu mantenho uma moto aqui no Rio, outra em São Paulo, e para cima e para baixo eu ando. Então, com moto as distâncias ficam bem curtas, né? Você chega bem rápido. Então eu vou para Alphaville, e hoje... Antes eu já tinha uma vida mais livre, de ir para os clientes, de viajar, de não estar na empresa todos os dias. Depois da pandemia, isso ficou mais acentuado, né? A gente vai pouco para o escritório. Eu procuro estar toda segunda-feira lá, né, em São Paulo. Aí tem semana que eu passo aqui, tem semana que eu passo fora, porque hoje eu tenho uma tarefa nacional na empresa. Você está fazendo a gestão da galera do comercial. Eu tô esse tempo todo na Carlas, até a pandemia, eu trabalhava gerindo a equipe de São Paulo. São Paulo é o motor... Claro. Da empresa, né? 65% do nosso faturamento sai de São Paulo, para o Brasil todo. A Carlas é uma empresa nacional, tem equipamentos em várias verticais espalhados pelo Brasil. Então, quem manda dinheiro para esses locais? São Paulo. E eu tratei dessa equipe durante 20 anos. A base da equipe é a mesma, a Carlas é uma empresa que retém muito seus funcionários, né? E fiz isso, mas eu estava querendo mudar. Eu queria fazer outra coisa da vida. Até cheguei a falar com o Rodrigo sobre uma possível mudança e tal, mas não dava para abandonar. Ele falava assim, arruma alguém para o seu lugar e você pode fazer o que você quiser aqui. E aí eu não conseguia sair e fui ficando. Durante a pandemia, eu passei a ajudar os outros gerentes que estavam espalhados por aí. O cara lá do Sul, o cara lá do Centro-Oeste, o cara lá do Nordeste. Ajudar como? Participando de reuniões, porque a reunião virtual virou o único canal de contato. Então, o cara lá de Belém me ligava e falava, você pode entrar numa reunião comigo hoje? Posso. Comecei a fazer reunião em Belém, de manhã. Aí, na hora do almoço, eu estava lá em Fortaleza, numa outra reunião. Aí, à tarde, eu ia até dar um pulinho ali em Porto Alegre. Tudo sem sair do sofá da minha casa, só com o computador aberto. Comecei a perceber que existe vida inteligente lá fora. Existe possibilidade de negócio. Existem grandes empresas que não são anunciantes e que também não são procuradas. E aí eu fui fazendo isso, fui gostando, e aí cheguei para o Rodrigo e falei, olha, vamos, chegou a hora, eu quero trabalhar para o resto do Brasil. São Paulo está consolidado, São Paulo sempre tem que crescer, mas a gente pode botar alguém para continuar esse trabalho. E me libera aí para trabalhar o resto do Brasil. Então, hoje eu fico sediado em São Paulo ainda, porque o comando da empresa está lá e eu participo de alguma coisa. Vivo bastante tempo no Rio, que o Rio é um desafio, a gente vai falar disso daqui a pouco. E eu trabalho o Brasil, exceto São Paulo e exceto Brasília. Então, colocamos uma ou duas pessoas que estão lá cuidando da equipe em São Paulo, mais uma pessoa, que é o Mauro Chamari. Esse sistema todo, quantas pessoas estão envolvidas lá no...
Na área comercial, que é a minha área, mais de 50 pessoas. Só na área comercial. A empresa tem mais de 200 funcionários espalhados. A maioria concentrada em São Paulo. E um inventário gigante, né? Há mais de 75 mil faces. A gente chama de oportunidades, né? Mais de 75 mil faces. Faces. Entre toponímico, painel normal, isso, entre o aeroporto. Digital. Quando você fala trilho, o que significa trilho? É metrô? Trilho é metrô e VLT. VLT. Que tem aqui no Rio e nós temos... Esse é um jargão próprio? Não, se fala trilhos mesmo. Não é próprio da Callas, não. Mas a vertical nós chamamos de trilhos porque envolve os dois. Né? E pode ser que um dia a gente possa ter trem também. O equipamento é sempre trem, mas cada um no seu estilo. O metrô é um tipo de equipamento, VLT é um outro tipo de equipamento, o trem é outro tipo de equipamento. Segmento é diferente também? Aí muda o número de vagões, muda se ele é por fora, suspenso. Mas a linha, esse negócio... Não... As linhas é como o metrô do Rio e o metrô de São Paulo. O nosso está no Nordeste. Então, nós trabalhamos 4 capitais, né? Que são Maceió, João Pessoa, Recife e Natal. E os trens atingem 16 cidades ao todo no entorno dessas capitais. Então, são milhões e milhões de pessoas. O metrô de Recife é o 3º metrô do Brasil em número de pessoas. Só perde para São Paulo e Rio. Então, nós exploramos isso daí, a publicidade. A publicidade é super diversificada, né? Você pode usar as estações, você pode usar o trem, você pode usar os acessos, pode usar com digital, pode usar com estático, pode usar com vending machine, que é um equipamento que a gente vende também, publicidade. Pode ser envelopamento do trem, por fora, por dentro, pode ter ação promocional, ação live marketing. Então, é um canal de comunicação impressionante quando a gente está falando de mais de 100 milhões de passageiros ano que passam por ali, né? Vocês estão disputando o share com os caras grandes, né? Sem dúvida, né? Dureza. Lá a gente disputa com muitos exibidores locais, que são fortes, são feras, e alguns nacionais que estão entrando. Tem concorrentes nossos, dessas grandes empresas, que têm ativos em cidades onde nós temos também. Mas Recife, por exemplo, é uma praça que a gente está transformando ela numa praça modelo da Callas, porque nós temos os trilhos, nós temos o aeroporto, que é um aeroporto exclusivo Callas. Nós temos também os abrigos de ônibus, que nós acabamos de ganhar uma licitação de mais de 2.300 abrigos para instalar. Aí instala painel digital, instala totem estático. Nós criamos um formato onde o digital fica em cima do abrigo e não do lado, que aumenta muito a visibilidade do público em geral, quem está no abrigo, quem está passando de carro ou de ônibus. Vira um painel suspenso bem interessante, angulado, bem legal. E temos os painéis também na cidade, como você tem aqui no Rio e em outras cidades. Nós temos em área privada, né? Em área privada aí também, vários estáticos, vários digitais. Então, a gente se espalhou ali em Recife de uma maneira que, para falar com o público pernambucano, tem que... Isso aí é gestão Rodrigo com vocês lá, né? O Rodrigo começou... O Rodrigo nasceu na empresa, né? Mas ele veio para o Rio... Em 2002, justo quando eu estava entrando, ele migrou para São Paulo, ele voltou para São Paulo, né? E daí ele começou a tocar a empresa. Ele tinha 25 anos, já era um avião, né? A gente trabalhava bem perto, assim. Ele elegeu lá 5 ou 6 pessoas para ficar com ele. Eu fui uma delas. E aí tinha um cara do financeiro, tinha um cara do marketing, tinha um cara do recursos humanos, eu falo um cara, mas tinha mulheres, tá? Tinha a do recursos humanos, era uma menina. E eu na área comercial. E ali a gente recomeçou a empresa, porque a Callas é uma empresa com 43 anos, né? Vai fazer 44 esse ano. É Luiz Roberto, o pai dele. O fundador Luiz Roberto Callas, que outro avião, trabalha até hoje, está com a gente lá. Trabalha não, fica ali... Fica igual a você. Conselheiro. Não, ele tem os clientes. Ele pedala? Ele pedala, ele está lá sempre. Não todo dia, mas ele está lá sempre. Mas é uma simpatia. Agora, quem gera a empresa mesmo é o Rodrigo, o Conrado, que é irmão. O Conrado eu não conhecia. Acabei de falar com ele. Era ele que eu estava falando.
E aí tem outro corpo diretivo, outro comando, ao longo dos anos foi mudando. Mas pegamos uma empresa aí numa época de transformação, enfrentamos um monte de problemas no início, fomos vencendo. Quando estava tudo mais ou menos organizado, veio a Lei Cidade Limpa, foi em mais ou menos 2007, 2008. Delícia. Né? Nosso último painel retirado foi em maio de 2008. Delícia, uma pena maravilhosa que a gente tinha em frente ao Shopping Guatemi, lá em São Paulo, na Faria Lima. Aquela a gente aguentou até o fim, mas foi difícil, com muita pressão para sair, né? Depois a gente seguiu a vida com os aeroportos e com os painéis fora de São Paulo, né? E estamos aí até hoje, graças a Deus. A minha crítica a essa situação que ocorreu lá em 2007 é uma só. Você tem assim, qual é o argumento 1 do regulamento lá elaborado pela Regina Monteiro? Precisamos controlar o meio urbano, os excessos, a poluição visual. Esse é o elemento chave para argumentar uma propositura de uma lei que vem do executivo para o legislativo com a extinção de um ecossistema, meio, famílias, passa algum tempo, licita com uma condição de cadastro das empresas praticamente impeditiva para Calas, para Antônio. Eu estava botando painel lá em São Paulo nessa época. Eu tinha 3 painéis instalados e ia pôr o meu 4º painel, que ficou instalado no Rio de Janeiro. E aí licita, capital de alguns milhares de dólares, e você não participa, eu não participo, entregou para JC, Deco, para Ótima, para Clear Channel. A Praça Rio também aconteceu isso. Não estou achando ruim, não. Eu só acho que há uma controvérsia aí do modelo de pensamento. Por quê? Se você vai falar de uso da área pública, a área pública, em tese, ela deveria ser suprimida antes da área privada, na questão vamos reduzir a quantidade de signos publicitários. Isso me incomodou sobremaneira. Eu vi gente pra caramba sofrendo. Foram muitas empresas fechadas e... pessoas bacanas, né? Eu e a galera toda da Calas fomos para a porta da prefeitura, fizemos lá seata, fizemos manifestação, porque eram muitos empregos em jogo. E não era assim, arruma outro emprego. O cara trabalhou a vida inteira com aquilo ali, né? E não atingiu só as empresas de publicidade, atingiu também as gráficas, atingiu também aqueles pequenos empresários que tinham lá uma impressora em casa para fazer faixa, sabe? Essas faixas, tipo, sob nova direção. Sim. Não podia nada. Então, atingiu economicamente a cidade, porque todas as empresas recolhiam impostos, né? Isso foi suprimido. E em cima de uma proposta de limpar a cidade. O nome Lei Cidade Limpa foi muito bem escolhido pelo marqueteiro da época da prefeitura, porque, na verdade, tinha que ser Lei da Comunicação Visual, né? E não da cidade limpa leva para a limpeza da cidade, para o lixo. Então, mas eu creio que... Márcio, eu creio que aí você era tratado como lixo, cara. É isso que é verdade. Eu creio que tinha uma malandragem aí, porque quando você chegava... As pesquisas eram todas a favor. Mas, claro, você chega para um popular na rua e pergunta: o que você acha da Lei Cidade Limpa? Óbvio. O cara não sabe do que você está falando. Ele fala: eu apoio, porque ele pensa em limpeza urbana. Claro. Não, apoio, estou super a favor. Aí, anota aqui, a favor mais um. Agora, chega para um popular na rua e pergunta: o que você acha da Lei da Comunicação Visual? Ele vai falar: oi? De que se trata? O que é isso? O que você está falando disso? O que você está falando? Não sei. Não, eu vou fazer outra pergunta. Vem cá, o que te incomoda na vida? O que a prefeitura pode fazer de bom para você? Não era tirar publicidade. Se você fosse perguntar para um cara um pouco mais esclarecido quais os problemas da cidade que ele queria eliminar, exatamente, ele ia citar o quê? Ele ia citar violência, ele ia citar trânsito, ele ia citar poluição atmosférica. Ele ia citar uma série de outros problemas que as grandes cidades têm, e a questão da comunicação visual viria lá no final.
claro, existia uma poluição visual. Deveria se fazer Um ordenamento. A prefeitura deveria fazer o papel dela. Deveria ordenar e fiscalizar, porque o problema é que existia. Ô, Márcio, pouco antes daquela prefeitura, teve uma outra prefeita, que acho que foi a Marta, programa Belezura. fez o projeto lá, Belezura, que organizava a publicidade, Exatamente. mas não fiscalizavam. Aí, o que acontecia? Vinham os espertinhos e zoneavam tudo de novo, né? Não, os espertinhos. Literalmente. Os espertinhos. Lá tinha o CADAN, né? Tinha Que era um cadastro do equipamento. A TAP daqui, né? É um pouco diferente da TAP daqui, mas tinha o CADAN. Né? E o poder público, o poder concedente, ele teria, de acordo com o Código Tributário Nacional, que te dá uma resposta em 30 dias. Senão você está liberado para fazer a tua instalação lá. O que aconteceu? Não tinha gente para fazer, instruir processo, deliberar sobre o assunto. O pessoal ia botando, vencia, né, os 30 dias, o pessoal ia botando painel. Era uma demanda enorme e ainda é irreprimida. Eu acho que se o dia voltar, por exemplo, em Pena, Seaga, se pegar essa tua empena que você tirou lá da onde? Tá lá, da Faria Lima, em frente ao Shopping Guatemi. O que tu acha que vai acontecer se você agora eu posso ter uma licença aqui para botar esse painel? O que você acha que vai acontecer em termos de mercado, de negócios? Vai bombar, né? Bombar. Porque está reprimida essa demanda há muitos anos. E muitos dos prédios que tinham em Pena, para citar esse tipo de equipamento, estão abandonados lá. Porque as empenas têm um valor agregado muito alto e muitas vezes sustentavam aquele prédio. Muitas vezes ajudavam a diminuir a taxa de condomínio, ajudavam numa obra emergencial. Tempo todo. Acho que os valores que seriam cobrados hoje poderiam até bancar o condomínio inteiro, porque hoje a mídia está cada vez mais, requer maiores investimentos, né? Então, eu lembro que nessa manifestação que eu fui na porta da prefeitura, tinha um monte de síndicos lá. Tinham síndicos de prédio manifestando porque eles iam perder uma receita importante. E esses prédios hoje estão mal pintados, estão com a fachada ruim. Elevador interditado, e a prefeitura não ajuda. Mas, enfim, isso é passado, né? A gente superou, todos nós. Não é passado, não. Não, a Lei Cidade Limpa, aquele período, sim, né? Mas... é presente. Você até hoje tem lá prédios. Esse prédio que você acabou de falar, Faria Lima, ele tem vocação de publicidade? Total. A vocação continua lá. Continua lá. Isso Faria não Lima acabou. Tá lá, cada vez mais festejada. Cara, eu perguntei aqui para Chico, pô, não, isso passou, a gente vai levando. Não, cara, não passou, velho. Não passou. Isso aí continua até hoje. Porque a gente tem a restrição continua, uma lei ruim que tentou emplacar isso. Olha para frente, né? A gente precisa olhar para frente. E você também olhou para frente. Você saiu de lá, foi para outros lados, fez outros negócios. A gente precisa seguir, né? Porque também ficar chorando o tempo todo... Mas você está confundindo uma coisa. Eu não estou falando de chorar. Eu estou falando assim, você vai seguir para outras coisas. Você não vai ficar parado, não tem como. Mas você tem que deixar aquilo ali no radar, porque não está resolvido. Isso, a parada... Eu concordo com você. Cara, na minha cabeça, isso não está resolvido. Não. Isso é uma parada que tem que ser revisitada, tem que ser... Diz lá, o especialista acha que poluição visual... o especialista acha, o especialista aquilo... Você não tem nenhuma métrica para... Você para criar um padrão de administração para a questão do meio público. Entendeu? Então, se você não tem isso, vamos conversar. Ao invés do assodamento que foi feito aqui. Vamos conversar. Hoje, os profissionais melhoraram muito, as empresas cresceram tecnicamente, as estruturas, os equipamentos digitais. A tecnologia chegou. Galhão, tem que voltar. Não, você tem razão. Eu passo ali pela Juscelino Kubitschek, eu fico imaginando, putz, naquela época a Juscelino era cheia de neons, fachadas bonitas, assim, ela já era diferente. Eu fico imaginando como ela seria hoje. Seria um ponto turístico de São Paulo, toda iluminada em LEDs, em cores,
Porque a Lei Cidade Limpa não atingiu só a publicidade, atingiu também os letreiros, as fachadas, os comerciantes. E você vai em várias cidades importantes do mundo onde isso é normal. Né? A gente vê uma Times Square, a gente vê uma Piccadilly Circus e várias outras cidades aí. Tóquio tem o seu pedaço, tem o seu lugar para publicidade. Lá em São Paulo, quando acabou os painéis, a marginal do Rio Pinheiros ficou escura. Porque tinha ali na USP mais de 30 painéis que, além de passar uma mensagem, eles iluminavam aquela região. Lá no Jockey Club, a mesma coisa. Hoje não tem nada. Hoje está agora, com tecnologia em LED, a prefeitura deu uma iluminada, melhorou um pouco, mas para mim aquilo não enfeava a cidade, não era poluição, pelo contrário. E a gente passou por essa fase. E há demandas do governo municipal, não é do governo municipal, é do cidadão paulistano lá, paulistano, né? O cidadão... quem nasce na capital é paulistano. O cidadão paulistano, há demandas que a mídia externa pode contribuir muito com uma ajuda de aproximar muito. A empresa privada de necessidades do meio público, onde ele não pode... o mote do mobiliário urbano é exatamente esse. Eu vou gastar zero, a empresa vai aplicar as coberturas de ônibus, para o cidadão ali esperar o ônibus, cobertinho, bonitinho, tem uma publicidade ali e um equipamento moderno, bonito, bem feito. Esse é o propósito do mobiliário urbano. Design lindo. Né, que é o PPP, né, a participação público-privada. A gente banca tudo e explora a publicidade. A prefeitura se livra de um custo. Esse é o objetivo. Mas aí a gente acaba empenhando muito mais cuidado, porque como a gente tem um anunciante ali, é diferente. A prefeitura põe um abrigo, ele fica lá. Aquele abrigo fica lá 20 anos. Às vezes ele deteriora e tal. Nós não. Nós precisamos manter ele sempre novo. Precisa substituir, às vezes, para que o anunciante tenha uma entrega melhor. Ele não quer a marca dele perto de um lugar deteriorado, né? Então, a publicidade só ajuda, no meu ponto de vista. Eu não estou defendendo em causa própria, eu realmente acho isso. Mas nem todos acham e a gente continua lutando. E o que você falou no início, né? Anos depois, eles fizeram uma licitação ou duas e colocaram empresas lá. Então, tem empresas que exploram o relógio e o abrigo. Não acho errado, acho que tem que ter. Acabei de falar que isso é importante para o munícipe, mas por que não outras coisas? Né? Por que não libera, por exemplo, as empenas cegas, como tinha antigamente? Não todas, sim, mas algumas. Mas, Márcio, não existe a hipótese de o poder público chegar e... vocês querem isso? Isso não... O direito, né? No direito, assim, a primeira aula do direito... Você formou em administração, né? Não, economia. Economia. A primeira aula do direito o direito... Mas tive aula, direito 1, direito 2, tem economia. Primeira aula, primeira frase, o direito não atende os que dormem. Pô, você tem que estar ali correndo atrás do direito, querendo criar, né, a discussão para você chegar no direito, né? E se a gente não fizer nada, pelo menos discutir, num episódio, não sei se chegou a ver, eu falo isso. Cara, eu tenho maior vontade de revisitar toda essa história, de conversar sobre isso, eu também. Reavaliar as situações. Tem cidades, cara. Pô, São Paulo, tem várias São Paulo dentro de São Paulo. Vai para um determinado bairro, tem uma característica, vai para o outro, é completamente diferente, é outro universo, né? Então, São várias cidades dentro de uma cidade, né? Vou te citar uma coisa. Por exemplo, Rio de Janeiro. A nossa taxa... lembrando, a taxa de publicidade, ela tem o objetivo único de custear a vigilância e o poder de polícia. Ela não é arrecadatória. Tá certo? Tá certo. Esse é o ponto. Aí você tem bairros importantes, você falou Tijuca, Meia, Madureira e por aí vai, que tem o mesmo tratamento que Ipanema, Copacabana, Leblon. Sendo que o ticket de venda de uma mídia em Copacabana e Ipanema não é igual ao Meia.
Traduzindo, o Meia nunca vai ter um painel de LED. Entendeu? O painel de LED vai entrar onde? Ipanema. Onde rende mais. Exatamente. Porque a taxa é tão cara lá que o cara não vai ter como criar essa condicionante de o Meia ser... Apesar de ter uma audiência incrível. Tu conhece o Meia? Claro. Pô, Dias da Cruz. Claro. Não enriquecer aquele universo lá do bairro do Meia. Sem dúvida. O povo do Meia. É consumidor, pô. Sim. Quando eu morava no Rio, o shopping... Norte Shopping era o de maior faturamento. Não sei se ainda é, né? Não sei essa Mas era o maior informação. faturamento. Era do Rio de Janeiro. Ele tinha um ticket médio mais baixo, porém a população comprava muito mais. Então o shopping era um sucesso. Estou falando de quando eu saí daqui. Hoje eu não tenho certeza de como tá. Mas é isso. Por que não valorizar essas áreas, né? Uhum. E a gente está falando de São Paulo, de Rio, mas existem outras cidades com lei Cidade Limpa que seguram um pouco a mídia e tudo mais, na carona desse conceito de São Paulo, que eu acho que elimina um segmento importante para a economia. Aliás, quando eu me formei em ciências econômicas e tal, a minha tese foi exatamente, que eu já era publicitário, já trabalhava com publicidade, né? Então eu digo que eu sou economista por formação e publicitário pela vida, né? Uhum. Quando eu fiz a tese, era o papel da publicidade no cenário econômico nacional. Né? O quanto... Então, eu fiz um estudo sobre isso daí e é bastante grande, é bastante importante. Eu não estava falando só de mídia OH, nem se falava em mídia OH, era mídia exterior na época. Uhum. Mas somando todas, o dinheiro arrecadado, o quanto... é um segmento importante para a economia. Então, você tem que valorizar. Aí tá lá com o poder público, né? Eles é que decidem, a gente só briga. A gente tem que criar essa condicionante. Mas aqui, você falou de Calas, o Rodrigo, no caso. O Rodrigo tem uma cabeça que eu vejo que ele é uma cabeça bem arejada, um cara dinâmico, com visão... Visionário. E quase eu ouvi alguma coisa, não sei se foi você ou ele, falando sobre o novo mercado OH, que é uma transformação grande, que a empresa mudou. Eu queria entender o que você queria dizer quando falou isso. Fui eu que falei ou foi ele? Sei, alguém falou... Não fui eu, mas deve ter sido ele. Mas é uma filosofia na companhia? A gente está... Eu comecei falando que o Rodrigo, quando chegou, ele começou a transformação da Calas, né? Uhum. A Calas tinha muitas empresas, muitos CNPJs, muitas mídias menores e com o Rodrigo a gente começou a transformar, diminuindo o número de empresas e aumentando o número de ativos, e principalmente buscando o mercado nacional, porque a gente fala de grandes empresas que estão concentradas em 1, 2, 3 ou 4 praças importantes. Porque, como você falou, a exemplo dos bairros, é melhor você estar em São Paulo do que você estar em Vitória. Nós estamos em Vitória. É melhor você estar no Rio de Janeiro do que estar em Recife, ou em Goiânia, ou em Belém. Então, é lá que a Calas está. A Calas tem, das 9 capitais do Nordeste, nós estamos presentes em 6 capitais. Com aeroporto, com mobiliário urbano, dependendo da capital. Aqui na região Sudeste, a gente tem ativos em São Paulo, no entorno da cidade, principalmente, em Osasco, em Guarulhos. Estamos começando... com algumas outras grandes cidades aí da região metropolitana, já com contratos assinados e tudo. Enfim, a gente vai buscando situações onde a Calas possa cobrir e entregar um projeto chamado cross-media, né? Porque a gente tem imobiliário, a gente tem aeroporto, a gente tem painel, a gente tem trilhos em várias cidades. Então, a gente consegue entregar um projeto. E é importante você tocar nesse assunto, porque eu vejo a transformação do negócio com uma venda do business da divulgação e não da área de divulgação. Antigamente, a gente ia lá, você, vender o quê? Um painel. Vender uma área no aeroporto.
chegava para o cliente, você tem o aeroporto Santos Dumont? Tem. Você tem desembarque? Tem. O que você tem no desembarque? Aí eu mandava lá 3, 4 áreas, ele, gostei dessa, ele comprava aquela. Ele entendia que aquilo ali era o melhor que ele podia ter. E a gente ficava feliz em vender aquilo ali. Pô, vendi. Agora eu vou vender a outra. Essa aí vai ficar em 1 ano, porque naquela época a gente tinha contratos mais longos, né? Não, a Calas hoje vende o todo. A gente vende essa audiência como um todo. Tem uma palavra que se fala muito, que eu procuro não repetir, mas não tem jeito, que é a jornada, né? Então a gente vende aquela jornada do passageiro, a jornada do público. Do consumidor. Do consumidor. Mas é verdade. Porque você tem que impactá-lo de forma frequente, ele tem que lembrar da sua marca. E ele vê sem perceber. E aquilo fica na cabeça dele. E quando ele vai consumir, ele lembra. Se eu te perguntar alguma marca aí, você vai falar alguma, que é a primeira que vem na sua cabeça. O que isso significa? Que ela está mais presente, porque você percebe ela. Aí se eu te perguntar, onde você viu a marca a última vez? Essa que você acabou de citar. Você vai falar, não sei, não lembro. Mas ela está aqui, porque você viu em algum lugar, entrou no subconsciente. Então, a mídia OH tem essa força e o papel da Calas é cobrir o máximo possível de cidades, até para dar oportunidade. Nós temos um produto na Calas que são os táxis, né? Nós fizemos um acordo com a Cartax, que é uma empresa também com mais de 30 anos. Hoje ela é parte da Calas, parte dela é da Calas, e ela tem mais de 500 cidades cadastradas. Quer dizer que a gente não quer dizer que a gente não possa ter 600. É só abrir a cidade de acordo com o interesse do cliente. Então, se alguém quiser, você tem alguma coisa em Garanhuns? Não tenho, eu tenho táxi. Eu tenho. Você tem alguma coisa em Pelotas? Tem um aeroporto exclusivo da Calas e tem o táxi também. Então, a Calas, ela cobre o Brasil. Ou com táxi, ou com aeroporto, que hoje são mais de 40 aeroportos, dos quais 29 exclusivos nossos. Então, a gente... Pô, que legal, Quando cara. o aeroporto é exclusivo, esse trabalho de ambientação é muito possível, muito mais possível. Né? É muito mais difícil você fazer um projeto completo em Congonhas, porque é um aeroporto dividido, né? Tem alguns players que estão lá, além da Calas. Nós temos boas áreas lá, mas não todas. Então, o projeto total fica mais difícil. Até para o anunciante fazer, até para a agência de publicidade fazer. Mas, quando você chega num aeroporto como o de Goiânia, como o de Manaus, como o de Recife, que eu já citei, você pode fazer uma participação dentro daquele aeroporto com mídia mais live marketing, por exemplo, mais algum tipo de ação. Cenografia aqui. Cenografia. Temos um case em Recife de um receptivo que o governo local fez, onde tem uma banda, tem os bonecos de Olinda, tem o pessoal descendo de rapel, aí tem lá um quiosque feito pela Calas? Feito pela Calas. É um case nosso. Aí tem lá no mesmo carnaval, é um receptivo para o carnaval, né? E tem lá um quiosque da Pitu oferecendo caipirinha, oferecendo, não é vendendo. É um receptivo que a Pitu estava fazendo para o turista que estava chegando para o carnaval. Já sai dali jambrado, né? Agora, isso é possível quando o aeroporto é todo seu. Sim. E assim, nenhuma outra empresa tem tantos aeroportos como Você conhece a Alisson, o pessoal lá de Paraná, eles estão fazendo um paisagismo em torno do painel, que eu tenho achado aquele trabalho lá no Paraná fantástico. Acontecem coisas incríveis, né? Nós fizemos algumas ambientações, mas se não me engano, a primeira vez que isso foi feito foi pelo Boticário lá no aeroporto de Curitiba. Não se vende mais perfume, você vende experiência, você vende emoção, você vende... Não fomos nós que fizemos esse, mas eu lembro de ter visitado lá e era interessante, porque tinha o aroma da floresta, tinha um sonzinho. E a gente fez algo parecido em Belém, para o Santander, num Finger, que nós fizemos toda a adesivação, então uma espécie de ambientação para um evento que eles estavam patrocinando lá. Então, a gente consegue fazer. Fazemos sempre nos aeroportos do Nordeste, para o Carnaval, ambientação para os blocos. Eles compram da gente, a gente ambienta, e a chegada, e são espaços que as pessoas fotografam para colocar nas suas redes sociais, né? Instagramável. Os famosos Instagramável, né? Então, a gente promove isso daí. É um canal muito importante, que é a experiência, que não é só a visualização da marca numa única área. Então, eu acho que a transformação que o Rodrigo se referiu
vai de encontro a isso. Cara, o Rodrigo é muito legal. Eu queria que ele estivesse aqui também pra gente trocar essa ideia, porque ele é um cara assim que eu adoro os caras inteligentes, criativos, que trazem coisas novas, né? E eu li que ele estava fazendo um curso lá junto à FGV. Sim. Um curso de mídia OH. De mídia OH. Onde ele vai... Uma ideia fantástica. Vai poder ajudar bastante gente a conhecer, principalmente, o nosso negócio, né? Uhum. Como eu estava te falando lá nos bastidores, né? Quando eu comecei nesse negócio, eu tinha que explicar para minha mãe o que eu fazia, né? Uhum. Você fala num papo de boteco aí com os amigos, não, eu trabalho com mídia OH. Hoje a mídia OH, ela já está bem mais difundida. E com um programa desse junto à GV, que é incomparável, né? A gente consegue colocar o nosso meio lá em cima. Passa a ser um meio desejado. Mas isso não é uma novidade. Nós sempre investimos em ações dentro das faculdades. Nós já patrocinamos salas em faculdades, CALAS, porque o nosso interesse era que o estudante de comunicação saísse de lá já sabendo o que é a CALAS. Uhum. O cara sai de lá sabendo quem são os grandes veículos, a Globo, as televisões, os rádios, a Jovem Pan, sabe o que a Havais, a Loduca, as grandes agências, mas e os outros veículos, né? Então, não, a CALAS faz isso aqui, a mídia OH faz aquilo ali. De modo que se deseje também investir no meio, trabalhar no meio, pegar essa galerinha nova aí para se entender conosco. Esse pensamento está mais ou menos em linha do que a gente está fazendo aqui. Há mais de 10 anos a gente faz isso. Aqui, o que acontece? O teu amigo se sentiu incomodado e, cara, vai chegando você vai acumulando experiências, né? Hoje mesmo eu tive uma situação lá na companhia de manhã antes de vir para cá. Cara, que a experiência era assim, ó. Pum, separa em 2 pedaços, aqui é a solução aqui, é a solução aqui. Mas para quem não tá com essa experiência, vai cortar um dobrado, vai pelo caminho errado, aquilo vai dar uma demanda. Então eu achei que tinha que chegar a hora, mano, agora vamos sentar à mesa e conversar com pessoas. Existe hoje a possibilidade da gente levar essa conversa longe, né? Várias pessoas podem estar vendo ao mesmo tempo coisa e fica gravado, fica eternizado. Então, quando você chega aqui e conta toda a tua história de vida, né, os teus altos, os teus baixos, onde você chegou com o seu esforço. Você hoje está, inclusive, participando na sociedade CALAS. Sim, eu participo da sociedade. Delícia, já tem alguns anos aí que eu participo. Então, tem a família CALAS e tem mais alguns sócios que participam de alguns negócios da empresa. Eu participo da CODEMP, que é a parte de transporte. Uhum. E defendo com unhas e dentes, né? Porque não só a CODEMP, como o negócio como um todo. E valorizo muito a concorrência, valorizo muito as outras empresas, porque a gente está surfando uma onda juntos, né? A gente ralou muito no passado, porque a mídia exterior, a chamada mídia exterior, era muito mal vista. Hoje a mídia OH não é. Hoje a mídia OH é a segunda mídia que mais cresce no país. Acho que, se eu não estiver enganado, a gente está em segundo ou em terceiro na mídia mais programada do país. É a terceira mais programada. A primeira é TV aberta, né? A segunda são o canal digital, online. E a terceira, mídia OH. Sendo que dessas 3... a TV aberta está ali estagnada, hora cai, hora sobe, patinando. E o digital só cresce, com ou sem pandemia, o digital vai embora. Uhum. E nós tivemos aí uma breve queda durante a pandemia, óbvio, né? Claro. Ninguém estava na rua. Mas em 2022, a mídia OH retomou. A CALAS teve o melhor ano dela em faturamento em 2022, superando 2019, que tinha sido o melhor ano até então. E a gente está projetando melhorar esse ano. Estamos indo bem. O mercado começou bem aquecido, deu uma segurada agora por esses últimos dias, mas o nosso mercado é assim, né? O projeto é o quê? 150 milhões ano? Não, ano passado nós tivemos 160. Eita porra! Ano passado nós tínhamos uma meta que beleza! A nossa meta era 140. Nós tínhamos feito 100 em 19, 100 e pouquinho. E aí mandamos uns 140 para 2022. Não só pelo mercado, também porque a gente estava com muitos ativos novos.
Durante a pandemia, a gente estava capitalizado por causa do bom ano de 19, 18, 17, já tinham sido anos legais também. E aí nós investimos, não mandamos ninguém embora por causa da pandemia, conseguimos passar aquele primeiro momento horrível em 2020, 2021 já melhorou um pouco e investindo o que a gente tinha ganho antes. E aí quando veio a retomada, a gente estava preparado, espalhado pelo Brasil com vários ativos novos, e aí metemos uma meta mais ousadíssima de 140 milhões e conseguimos fechar em 160. Aí sabe o que o Rodrigo fez? Convidou a empresa inteira para fazer a festa de fim de ano no navio. Imagina você convidar mais de 200 pessoas para ficar 3 dias no navio do Alexandre Pires. Então, acho que ninguém fez isso até hoje. Aí levamos todo mundo, foi um sucesso em dezembro, início de dezembro de 2022, a gente fez essa festa de fim de ano que durou 3 dias no navio, foi incrível. Então, a gente conseguiu, além de pagar os bônus, além de tentar melhorar a vida de todo mundo para respirar depois de 2 anos muito difíceis, né? Fizemos essa ação aí. E agora em 23 vamos ver o que vem, né? Queremos chegar nos 220. É mesmo? É projeto isso? Projeto. A meta é 220 esse ano. Pô, que legal. Então, estamos lutando, estamos indo bem em relação meta e período do ano, né? Mas vamos ver. Você, como é que funciona essa questão o posicionamento vocês diversificaram, pelo que eu estou entendendo, o posicionamento de vocês nas mídias de grande formato, ela está presente com grande formato em algum lugar ou só está trilho, mobiliário? Não, o grande formato é uma das nossas verticais mais importantes. Nós estamos presentes em várias cidades. No Rio de Janeiro a gente tem bastante coisa, aqui na Barra, temos na Zona Sul, temos uma em Pena ali na Nossa Senhora de Copacabana. Nós temos em Florianópolis, inclusive em Florianópolis nós acabamos de investir em 3 digitais maravilhosos, um em frente ao antigo Shopping Iguatemi, que agora é Vila Romana. Temos um outro lá no Campeche, né? E temos o nosso principal que é na entrada da Lagoa, que é um digital incrível que todo mundo que chega em direção à Lagoa por aquela praça na entrada acaba passando por ele. Eu tenho que te mostrar a imagem. Eu gosto de mostrar a imagem, né? Porque eu não tenho meu computador, porque eu sou assim, ó, puxo o telefone e tal e vou mostrando. Lá em Florianópolis. Mas como eu te contei, em Recife a gente tem muita coisa. Em Manaus a gente tem muita coisa de grandes formatos. Então, são mais de 10 cidades com painéis espalhados digitais ou estáticos e sempre crescendo. Então, a gente acredita muito nesse formato. Alguns meses do ano a gente fica sem nada para vender, fica tudo ocupado. Eu acabei não citando Salvador, que é uma praça onde nós temos muito. Só não citou Salvador? É possível não citar Salvador. É lógico. Aí esquecendo. Mas temos Salvador, Recife, Bahia. Lá, nós temos na Bahia também o mobiliário urbano de Lauro de Freitas, que é uma cidade vizinha ali, caminho do Polo de Camaçari, você conhece, né? E aqui no Rio a gente tem Niterói, com mobiliário urbano completo lá. E painéis na ponte, com visão da ponte, não os da ponte, mas com visão naquelas ilhas em volta ali. Grande formato, Ilha da Conceição aqui, ó. Uma daquelas ali, não lembro o nome. Ali eram painéis gigantes, hein? É gigante o painel. Tá com um cliente novo nosso agora, que é Esporte da Sorte. Dos games aí. Então, estamos posicionados. E em termos de empresa, nós estamos aí disputando. A gente brinca que estamos na zona da Libertadores, né? Estamos aí entre as 4, 5 maiores empresas do país. Hoje nós somos a terceira, mas sabemos que tem 2 ou 3 empresas aí vendendo bem e que o cenário pode mudar, mas a gente está lutando para não deixar mudar, né? Então, tem 2 gigantes internacionais aí na nossa frente e nós, com o nosso faturamento aparecendo aí. E vocês incomodam eles pra caramba, né? Sim, eles vendem muito mais que nós, mas em alguns lugares eles estão, em alguns poucos lugares eles estão e nós estamos também. Como aqui no Rio, né? Que a gente tem as plaquinhas de esquina, placa de rua, nós temos
milhares e milhares de placas estáticas e temos 400 placas digitais, uma inovação. Ninguém acreditava que isso pudesse dar certo e a gente... Nem eu. E você vê, você é impactado toda hora, né? Nem eu acreditava quando você vai... que aquele tamanho... exatamente. Então, mas ficou uma graça, aquilo ficou lindo. E ele tão em esquinas estrategicamente escolhidas, né? Com tempo de parada maior, o sinal de trânsito e com fluxo de pessoas andando, caminhando, principalmente na Zona Sul. Então, as plaquinhas são um sucesso. Uhum. A gente fez um lançamento no ano passado delas, lá no Flutuante, que é um restaurante interessante que tem ali na Urca. E levamos o mercado lá para conhecer e desde então a coisa está bombando. Então, nessas placas a gente tem alguns circuitos, né? Tem o circuito Zona Sul, tem o circuito Total, tem o circuito Bares e assim vai. Então, isso é uma concessão pública, a prefeitura. É, uma concessão. Já vai para 10 anos mais? Porque outra empresa que nós incorporamos há uns anos atrás foi a Plamark. E a Plamark tinha algumas licitações e a gente vem desenvolvendo o trabalho com ela desde então. A Bia, que era dona da Plamark, virou sócia nossa. Como é que era o nome do pai dela? Putz, não lembro do nome do pai dela. Eu conheci ele pessoalmente, mas não lembro do nome do pai dela, porque sempre lidei com ela e com o Júlio, que era o sócio dela na época, né? Depois ele Júlio saiu, Valente. Acho que não lembro o sobrenome. E com o pai eu nunca lidei. Mas, enfim, ela é uma fera. Aprendo com ela todos os dias. Ela, né? é fera. Ela fala uma frase que eu repito sempre, que é assim, a mídia OH é uma mídia, principalmente imobiliário urbano, é uma mídia que tem que ser trabalhada. Tem que trabalhar essa venda, tem que explicar muito. Tem que fazer o anunciante entender onde ele está indo. Porque é tudo muito subjetivo, né, Toninho? Então, quando você está falando de placa de rua, principalmente, que é o principal negócio dela, você tem uma cobertura, você tem a esquina certa, você pode fazer um projeto em 4 esquinas, é o fluxo de pessoas que está passando ali, se o cara está caminhando ou se o cara está passando de carro, né? Então, tudo tem que ser muito explicado e isso tem dado certo. A gente mantém boa parte do nosso inventário ocupado, infelizmente não todo, né? É uma venda muito mais dinâmica hoje em dia, né? Há tempos atrás a gente vendia... Vou te dar uma notícia que eu não... com um pouquinho que eu não estou muito confortável para dar, mas é uma notícia ruim? Não, é um advice. Então manda. O que acontece, cara? Nós estamos vivendo A notícia é... Mano, correria porque não vem molezinha pela frente. Essa que é a notícia. Mas eu tô falando com um cara que corre. Mas eu acho que não é uma notícia, né? Eu tô falando com um cara que corre. É o normal. Mas assim, nós estamos vivendo um planeta, um mundo com uma série de problemas decorrentes principalmente da desorganização que a pandemia trouxe, né? E o planeta ainda está um pouco desorganizado. E eu tenho falado com os amigos, os brothers igual você, cara, vamos... Pô, teve 2 ideias, tenha 4, 5, tu foi fazer um projeto, faz 2, 3, 4, não para nesse momento de sucesso, né? Você fala, vendi 120, vendi 140, propus 140, vou vender 220. Tem várias novidades para acontecer aí, a gente está sempre... Essas ideias acontecem, algumas são super viáveis, outras não tanto, mas existem projetos aí em andamento que logo eu vou poder divulgar, ainda não, em várias cidades aí do Brasil. Projeto novo. Fala logo. Não posso falar agora, mas... fala. É mais do mesmo, diferente. Então, isso a gente está implantando, porque são muitos acordos, né? Muitas vezes a gente lida com poder público, quando estamos falando de uma cidade. Antes era assim também com o aeroporto, hoje não. Aliás, aconteceu um fenômeno nessa transformação que as privatizações causaram, né? Uhum. Então imagina que antes a Calas trabalhava 60 aeroportos da Infraero, nós tínhamos um fornecedor. Era a Infraero, você fechava um contrato, você tinha 60 aeroportos para trabalhar. Muitos deles compartilhados. Naquela época não tinha esse negócio de aeroporto exclusivo ou contrato master,
como eles chamam. De uns tempos para cá, de muitos anos para cá, eles estão sendo privatizados, né? Começou lá com o aeroporto de Natal, passou pelo aeroporto de Guarulhos, foi para o de Brasília, e hoje quase todos os grandes aeroportos são privatizados. Então, o nosso fornecedor, ele acaba sendo o novo operador do aeroporto. Isso nos pressiona, porque a Infraero, se a gente só vendesse Congonhas, ou Guarulhos, que nós tínhamos na época, você mandava um dinheiro para eles e ficavam felizes. Porque eles eram donos de tudo. Hoje não. Se eu vendo o aeroporto de Recife e não vendo o aeroporto de Teresina, que são donos diferentes, né? O de Teresina vai brigar. Eu quero verba para mim também. O de São Luís vai brigar. Aí eu tenho um monte de aeroportos no interior de São Paulo que eram todos de uma empresa chamada Daesp, que é uma Infraero regional. A Daesp vendeu os aeroportos. Aí hoje 2 empresas dividiram mais de 10 aeroportos que a gente trabalha no interior de São Paulo. Então preciso faturar para uma, preciso faturar para outra. Então eu tenho hoje um monte de gente cobrando. Quero venda. Mas o seu aeroporto está com fluxo pequeno, não quero saber, quero venda. Então a gente tem que correr atrás. Isso que você falou não para. E por isso que essa equipe aí de mais de 50 pessoas se reúne toda terça-feira. Eu faço uma reunião nacional, né? Aprendi a trabalhar no virtual, não é muito a nossa praia, mas a gente teve que aprender. Junta todo mundo, bastante conteúdo, temos isso, temos aquilo, esse projeto, pode negociar assim, pode negociar assado. A gente promove cursos, hoje mesmo à noite vai ter um curso com o Márcio Miranda sobre negociação, o nome do curso é Negociando para Ganhar. O Brasil inteiro vai entrar num link com ele para contar não é contar, para fazer uma reflexão das negociações hoje em dia, porque isso sempre muda, né? Uhum. Então, é bem isso que você falou, é uma loucura. Marcinho, eu vou dar uma pausa, porque conforme falamos, nós vamos dividir em dois blocos, tá? Esse é o bloco 1, eu agora levanto, vou dar a descida, vou diminuir o ar-condicionado que o Matheus botou. Graduação, não sou só eu que estou com frio? Graduação pinguim. E aí, na volta, a gente dá continuidade. Tá bom? Beleza, vamos lá. Fechou aí, cara? Tô morrendo de frio. Pô, foi mal. Você também? Pô, o Antônio não tá notando, não? Caraca, eu tava Esquinho nesse cantinho.